Tudo certo aí? Podemos começar aqui? Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. O Meet está voltando também. Já deu tempo de tomar um café, um chá. Então, pessoal, essa é a nossa última pauta. Lógico que a gente sempre abre para algum informe, alguma colocação das próximas reuniões. E a pauta é a política estadual sobre mudanças climáticas, conservação e incentivo aos serviços ambientais, que cria o sistema estadual do clima e incentivo aos serviços ambientais e dá outras providências. Essa minuta de lei, ontem a gente compartilhou com os povos indígenas, mas a gente tem algumas cópias aqui. Então, quem não tiver a minuta de lei e quiser uma cópia para acompanhar, não tem para todo mundo, mas acho que dá para a gente se dividir. Ela também foi enviada pelo e-mail, tá? Essa minuta de lei também, quem quiser acessar na Assembleia, na LAP, ela está com o número 049, projeto de lei 049, do dia 28 de junho de 2022. Então, quem está lá no Meet e quiser dar uma olhada, além, a gente enviou por e-mail para quem tinha feito inscrição, para quem confirmou a presença, para quem fez inscrição no DOIT até ontem à tarde, a gente conseguiu enviar esses documentos todos por e-mail. Então, gente, mas também a gente pode, quem tiver no computador e quiser acompanhar lá dentro da Assembleia Legislativa, no portal da Assembleia Legislativa, procurar esse PL, né? Depois na apresentação ela está linkada, é só clicar aí no link, também vai ver como é que está a tramitação dessa lei. Essa lei está na Assembleia desde essa data, desde junho do ano passado, né? Para ser votada em regime de urgência, mas ela parou e a gente não teve uma resposta dessa tramitação. Né? Então, a gente está tentando também articular para que se passe na Assembleia. Ao Poder Executivo, né, a SEMA, foi via SEMA essa construção, essa lei, né, para o Palácio, e o governador anterior enviou para a Assembleia. Então, a gente está aguardando para que entre em votação. E a proposta, como foi mencionada também na reunião passada, era construir uma moção do fórum solicitando a aprovação da lei. Tá? Então, dentro da pastinha de vocês, também tem uma minuta de moção de apoio. Tá? E aí, eu fiz uma apresentaçãozinha da lei. A lei é mais fácil da gente acompanhar, mas eu só vou dar os aspectos gerais da lei, porque o fórum, no decorrer desses anos, já se debruçou sobre essa lei, construiu junto essa lei. Né? Então, é uma lei que, para quem participa do fórum há muito tempo, ela foi exaustivamente colocada. Então, eu só vou dar os parâmetro geral dela, tá? E quem quiser ir acompanhando, né? Na verdade, a gente dividiu ali em capítulos. Eu vou pegar o outro microfone que vai ficar mais fácil para mim. Peraí, só um pouquinho. Quem se melhor aqui ou lá? Beleza. Então, olha lá. A minuta
de lei, ela é dividida em capítulos, né? Então, o primeiro capítulo vai trazer em seus artigos os princípios, as diretrizes, os objetivos e os instrumentos dessa lei. Então, se vocês passarem, quem está com a lei aí na mão, a Mayra tem algumas cópias aqui, se alguém quiser, tá? E os indígenas pegaram ontem, a mesma lei que a gente trabalhou ontem. Então, a gente vai ver ali que... Eu já estou passando para frente sem ver. Então, no primeiro capítulo, a gente trata aí dos princípios, diretrizes e objetivos e os instrumentos. Então, é um capítulo geral de introdução, colocando todos os alinhamentos possíveis, que trata de mudanças climáticas, tá? As diretrizes das leis, né? Da lei. E, por fim, lá no artigo 5º, que está na página 6, trata dos instrumentos. Essa lei é uma lei guarda-chuva que tem como objetivo justamente o que está lá no caput da lei, né? É mitigar as mudanças climáticas, a adaptação das mudanças climáticas e o incentivo à conservação dos nossos serviços ambientais. Então, gente, dos instrumentos que tem aqui, essa lei nunca não está fechando nesses instrumentos, porque nem no último diz outros definidos em lei ou regulamento. Então, em princípio, o que foi listado na construção da lei foi o zoneamento ecológico e econômico do Amapá, o ESEA está sendo construído, o licenciamento ambiental, o etnomapeamento, entre outros aqui. Tá? Ah, mas tem um outro instrumento que cabe nessa lei. A gente pode regulamentar depois, ok? O capítulo 2, ele traz as definições, porque às vezes a gente entende de forma diferente. O que eu fiz, gente? Eu vejo para trás, né? O pessoal da área técnica não está passando lá para o Meet os slides. Eu fiz agora. Agora não quero isso. Desculpa, gente. Vamos para frente? Tá. Então vamos lá. Tem algumas definições no capítulo 2 e no capítulo 3 fala do Sistema Estadual do Clima e Incentivo aos Serviços Ambientais, que é o CECISA. Vocês viram, até agora está com a camiseta lá do CECISA, né? Tem um banner ali do CECISA, a pastinha do CECISA, então quer dizer, já é o sistema que a gente sonha em ter criado no Estado para poder colocar os nossos programas, nossos projetos. Tá? Essa é a lei que a falou de manhã. A Luísa falou hoje de manhã da importância de ter uma lei, um arcabouço legal, uma segurança jurídica para o Estado para poder entrar, né, e capitanear recursos de rede especificamente, mas isso serve também para outros tipos de recursos e investimentos do Estado. Tá? A lei, estou dando certinho. Eu
Ai, ele está com a cabeça. A pessoa é ótima, né? O problema é a pecinha que está aqui atrás, sabe? Acontece. É o horário, né? Acho que... Vamos lá. Então, o Sistema Estadual do Clima, que incentiva os serviços ambientais do Estado do Amapá, define aqui quem são os provedores de serviço e quem são os beneficiários participantes do CECISA. Tá? Porque tem sempre uma discussão quem que é provedor de serviço ambiental, quem que é beneficiário, quem que é... Então, depois, esse foi um ponto de muita discussão da lei, e aí conseguimos acertar aqui nesses conceitos. Então, a gente traz o conceito de provedor de serviços ambientais, que são aqueles que praticam a ação de melhoria, recuperação e ou conservação dos ecossistemas, possuindo direitos de propriedade, posse e ou uso sobre a área. Tá? Então, é quem provém os serviços ambientais de uma... Quem faz os serviços ecossistêmicos é a natureza, né? São os ecossistemas. Mas quem possibilita essa conservação, essa manutenção desses serviços ecossistêmicos, ou promovem um aumento desses serviços ecossistêmicos, são chamados provedores de serviços ambientais. Quando a gente fala em beneficiário, existem alguns serviços ambientais que são muito locais, né? Você consegue definir quem é o beneficiário do serviço ambiental. Mas quando a gente está falando em política pública, tem outros serviços ambientais que não. Quando eu estou fazendo regulação climática, todos nós somos beneficiários, né? Então, é um serviço que tem muitos beneficiários e ele é difuso. Ok? Mas a gente teve que colocar quem são os beneficiários que entram no sistema. E, na verdade, a gente está falando desses provedores que serão cadastrados, né, quando a gente tiver um cadastro, que são provedores das ações de conservação, serviços ambientais e que devem ser integrados aos programas, subprogramas ou projetos aprovados por essa lei. Tá? Quem vai receber um benefício por causa dessa conservação, por ser provedor? Tá? É nesse sentido quem é beneficiário do sistema. Ok? Vamos lá, próximo. E aí, a gente vai ter a gestão do sistema, né, como é que está desenhado lá, quem são os órgãos, né, quem vai fazer a governança do sistema. Então, nós temos um órgão gestor, que está definido na lei como sendo a Secretaria de Meio Ambiente, os órgãos executores, então, toda uma gama de órgãos que vão executar programas, políticas e projetos. O Conselho Estadual de Meio Ambiente é o órgão deliberativo do sistema. O Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais é onde fica a instância participativa, né, é onde dá também um dos instrumentos de transparência, não o único. A lei cria um comitê técnico científico e também orienta como é que vai ser a auditoria, né, desse processo, né, como é que a gente vai receber as queixas, todo o aporte social sobre os problemas e sucessos e etc. do projeto, da lei, né, do sistema do CECISA. Ok? Na lei está detalhado lá o que cada órgão faz, qual é a competência de cada instância dessa. A lei também dá para a gente as fontes de recursos financeiros. As fontes de recursos para esses sistemas é a captação de diversos fundos, nacional, internacional, doação, e aí uma série de fontes de recursos que podem ser capitaneadas do sistema. E
também fala um pouco dos instrumentos de incentivos que podem ser adotados pelo Estado, numa perspectiva de beneficiar quem está trabalhando para a conservação dos ecossistemas. Eu estou falando muito rápido e simplificadamente, mas qualquer coisa depois a gente pode discutir um pouquinho. Também foi escolhido como fundo desse sistema, um fundo que já existe, que a gente sempre tem que pensar em melhoria, né, torná-lo mais eficiente, mas ele já existe uma estrutura de governança, né, e que está linkado ao poema que é o tema. Tá? E os instrumentos de planejamento, em princípio, foram criados esses três, a lei já cria esses 3 programas e abre a possibilidade para criar outros conforme a regulamentação. Tá? Então, os 3 programas, o primeiro seria o de REG, o de conservação da água e dos recursos hídricos e o programa de conservação da biodiversidade, além de outros a serem definidos. Tá? Também a lei demonstra como deveria ser feito, como é que o Estado se pronuncia dentro das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, sempre alinhado com a política nacional, né? Também fala um pouquinho dos inventários estaduais de GE, propõe um relatório estadual desse sistema e também propõe um sistema de registro. Outros capítulos lá, aquilo que a gente tem que trabalhar no sistema de salvaguardas, então ele coloca dentro desse sistema as salvaguardas socioambientais, e também fala um pouquinho como que as mudanças climáticas podem interagir com a questão do licenciamento ambiental. A lei não fecha e não obriga, por enquanto, né? Porque às vezes a gente precisa amadurecer uma normativa e uma regulamentação, mas já deixa em aberto que a secretaria, o órgão gestor que trabalha com licenciamento, pode fazer exigência de inventários de GE no processo de licenciamento de grande porte, tá? de empreendimentos de grande porte. Ok? E temos as disposições finais. Então, o que a gente precisa entender? Essa é uma lei ampla que precisa de muita regulamentação, tem muito trabalho a ser feito, mas ela é o pontapé inicial para esse trabalho. Então, a gente já começou a estruturar algumas coisas, como o sistema estadual de salvaguardas, né? A gente tem discutido bastante a questão de salas de situação para monitoramento por relatorias e verificações, que a gente chama de NRV. A gente tem tentado entrar na captação de recursos de regra jurisdicional. Então, a gente continua construindo, mesmo não tendo a lei. Mas a lei, ela dá uma segurança jurídica. Dito isso, a gente tem uma moção na pastinha de vocês, de apoio, que também foi encaminhada pelo e-mail. Maiara, você consegue achar a moção aí e disponibilizar e pôr na tela? Vamos ver se ela consegue. Daí todo mundo acompanha, mas se vocês estão com ela na pastinha, né? É um pouco mais longa do que aquela que o Júlio apresentou, né? Mas também acho que está uma letra maior também.
Então, essa moção é uma moção de apoio à votação do projeto de lei. Vou começar aqui, depois, conforme elas forem colocando lá, a gente vai ver. Então, é uma moção de apoio à votação do projeto de lei ordinário que institui a política estadual sobre mudanças climáticas, conservação e incentivos aos serviços ambientais e cria o Sistema Estadual do Clima e incentivo aos serviços ambientais e dá outras providências, tá? Então, senhora Presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Aline Souza da Rocha Serrão, apresento a Vossa Excelência, nos termos do projeto de lei ordinário número 49/22 da GEI, esta moção para manifestar à Assembleia Legislativa em favor da política estadual sobre mudanças climáticas, conservação e incentivos aos serviços ambientais específicos, seus princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos. Considerando que o projeto de lei número 049, de 28 de junho de 2022, tem como objetivo geral promover, realizar e incentivar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de conservar os serviços ambientais no estado do Amapá, considerando que a política estadual sobre mudanças climáticas, conservação e incentivos aos serviços ambientais se fundamentam em diversos princípios, dentre eles proteção e manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e climaticamente estável, em benefício das presentes e futuras gerações, valorização da floresta em pé e do manejo florestal sustentável, de modo que a conservação florestal seja uma atividade que gere riqueza e bem-estar à população, reconhecimento e proteção da identidade, cultura e interesses das populações indígenas, quilombolas, tradicionais, compreensão de que o interesse mundial pelo bioma amazônico oportuniza o fortalecimento das políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à economia verde, considerando que, por meio deste projeto supramencionado, fica criado o Sistema Estadual do Clima e Incentivo dos Serviços Ambientais do Estado do Amapá, SECISA, com o objetivo de reconhecer, incentivar e fomentar as atividades de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e conservação dos serviços ambientais, considerando que os provedores de serviços ambientais são aqueles que efetivamente praticam a ação de melhoria, recuperação e ou conservação dos ecossistemas, possuindo direitos de propriedade, posse e ou uso sobre a área, direitos sobre o projeto e ou arcam com o custo de oportunidade de maneira adequada e convergente com os objetivos e diretrizes desta lei, com o zoneamento ecológico e econômico do Amapá, com as diretrizes e princípios da economia verde, com o Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá, com a política de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado do Amapá e com a política florestal do Estado do Amapá, entre outras, considerando que será construído um sistema de salvaguardas socioambientais do Estado do Amapá em regulamentação específica, com princípios, critérios, indicadores e mecanismos de governança participativos, operacionais e transparentes, e que deverão observar as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis, o Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais delibera que essas considerações justificativas e consciente do espírito público e da sensibilidade de vossas excelências para com a presente matéria, a solicitação e especial atenção ao exame e à aprovação do anexo projeto de lei ordinário em regime de urgência, nos termos da Constituição Estadual. 2. Apelo aos deputados de todos os grupos parlamentares que defendam uma forma de desenvolvimento ecologicamente correto, socialmente justo e ecologicamente equilibrado, concedendo essa proposta de lei quando for votada na Assembleia da República. E 3, divulgação e defesa publicamente do conteúdo dessa proposta de lei, ressaltando a importância quanto à prevenção e precaução para prever, evitar ou minimizar as causas das mudanças climáticas e mitigar seus efeitos negativos sobre a população e a biodiversidade.
35ª reunião do Fórum Anual de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais. Bom, primeiro eu vou abrir para dúvidas, correções, proposições. Alguém lá? Acho que está lá dentro. Professor Alexandre Fábio. Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alexandre, sou representante da Unifap. Maria, eu não quero que haja uma burocracia. Eu quero que a gente possa seguir adiante. É possível incidir o termo emergência climática, porque é esse o conceito desde 2019 que vem sendo utilizado, né, exatamente para chamar a atenção sobre a emergência. Eu sei que o fórum é mais complicado de fazer a alteração do termo, mas em algum momento nessa carta, termos como emergência climática, justiça climática, racismo climático, que são questões muito caras para o nosso Estado, e, se possível, inserir esses elementos dentro da noção. Mas isso é uma sugestão e eu não quero criar burocratização. Se não der, mandamos assim mesmo, mas nos próximos fóruns a gente poder abrir essa discussão sobre esses termos. Perfeito. A gente, como proposta, a gente pode, eu acho que seria interessante a gente incluir um parágrafo, então, dentro dessa perspectiva, pode ser um desses considerandos. E aí a gente pode encaminhar talvez dentro do plano. Eu preferia deliberar hoje a aprovação. Se a gente conseguir construir um parágrafo agora, a gente pode incluir. Né? Então, alguém se habilita a escrever alguma coisa dentro desses considerandos, porque eu acho importante essa consideração também. Né? É uma perspectiva que ainda não foi introduzida, vamos dizer assim, que a gente, dentro da Secretaria, ainda não conseguiu absorver, mas que é essencial em termos de política pública nesse sentido. Né? Alguma outra consideração enquanto a gente articula aqui alguma forma de escrever isso, dentro dos considerandos? O professor consegue produzir alguma coisa? Aí a gente lê aqui. O pessoal do MIT tem alguma consideração? Mainara? Não. Maria, eu retiro. A gente deixa isso para um outro momento, que a gente pode discutir melhor. Até porque, por exemplo, sobre racismo climático, a Assembleia pode questionar onde estão os estudos de racismo climático no Estado. Então, isso é urgente. Então, vamos manter assim. Eu retiro a minha proposta, mas que fique como ideia para os próximos fóruns a gente discutir esses temas. Perfeito. Inclusive, a gente vai tentar trazer uma pessoa, um jornalista que também trabalha com essa temática, que veio para um evento na Amazônia Terra Preta. Só na Mapiba ele já foi. Eu quero ver se a gente consegue trazê-la aqui para o fórum. Então vamos conversar, de repente a gente faz 2, 3 eventos com ela, ou então faz um evento grande do fórum que chama as universidades, né? De repente, ou então o fórum, ou a gente vai até lá, o fórum vai até esse evento. E a Tatiana trabalha com vozes femininas no contexto da emergência climática. Pronto, a gente vai dialogando, Alexandre, sobre isso. Alguma outra sugestão?
vamos lá. Quem não é a favor, eu queria manifestação também do pessoal do MIT, tá? Quem não está de acordo com essa moção ser encaminhada para a Assembleia, por favor, levante a mão. Quem não está de acordo com a moção. Tá? O pessoal do MIT, eu vou perguntar se está de acordo. Quem está de acordo, coloca aí no chat concordo. Alguma abstinência? Todos estão a favor, confortavelmente. Então, vamos agora que temos a nossa segunda palavra. Então, aprovamos a nossa moção e vamos encaminhar isso de forma urgente. Pessoal, esse fórum está. Agora a gente vai para a parte dos informes e o que houver. Tá? Da parte da SEMA, né, da Secretaria Executiva, só queria reforçar que essa agenda de hoje, o fórum, tradicionalmente tem vindo nos últimos anos com essa reunião, vamos dizer assim, clássica, dentro da programação do Rio Verde, que é um mês alusivo ao meio ambiente. Nós temos várias programações do fórum, a gente teria que ter umas 10, mas a logística não é tão simples, né, dessa organização. Independente dessa logística, a gente gostaria de deixar abertos os nossos contatos, tem lá o grupo do WhatsApp, que eu reforço mais uma vez, né? A gente está lá, a gente pode dialogar por lá. Mas a gente também está na cena uma hora que vocês quiserem nos visitar ou nos chamar para alguma coisa, a gente fica à disposição. A gente não tem nenhum informe mais específico, mas a gente construiu esse caminho dessa reunião. A gente vai ter pelo menos mais uma reunião esse ano, pelo menos, tá? A gente está pensando em 2, mas depende um pouco da logística, afinal é um pouco complicado. Provavelmente em setembro. É o nosso indicativo. Eu não começo essa frase, ele tem que parar de falar. Eu queria saber da equipe da Secretaria Executiva. Tem mais alguma coisa que a gente seria bom fazer um informe? Então, então a gente continua por aqui, a gente agora vai também, dentro da nossa programação, trabalhar com o PPCMAC mais a fim. E aí, eu gostaria de saber se, vou abrir para a plateia, para ver se tem alguém que queira dar algum informe, algum pedido, algum encaminhamento, alguma fala. Aí, todos contemplados. Eu queria, então, pode falar. Bom, só para reforçar, né, novamente, sobre o plano estadual de recursos hídricos, tá? Então, reforço novamente, vocês entrem em contato comigo, a gente deixou o meu contato aí também. Alguma dúvida, qualquer coisa referente a isso, entre em contato, que a gente precisa que seja divulgado para as comunidades também, principalmente junto com os órgãos públicos também, né, com as prefeituras também, e às vezes a gente tem um pouco acesso à dificuldade do retorno desse feedback, né, para que a gente possa estar dando andamento e fazer esse banco de dados para que essas informações possam estar chegando de forma clara e entendida para todos vocês. Tá bom? Então, só reforço novamente esse contato aí, que não se esqueçam de mim e respondam de volta quando mandar mensagem para vocês. Obrigada, então a gente reforça. Vou te colocar no grupo antes, você também coloca os links lá e divulga também as datas, né, dos eventos e como
como que a gente pode participar por lá. Pessoal, eu queria fazer um agradecimento especial para a Conservação Internacional, na presença aqui da Lorena, que tem dado um apoio muito grande como parceiro do Estado do projeto da Janela B, e que realmente a gente tem conseguido ganhar pernas e braços aí um pouquinho maiores, né, que na secretaria, que às vezes a gente está limitado a uma série de coisas, então o projeto tem ajudado muita gente a caminhar dentro dessa política e tem ajudado também a fortalecer essa agenda. Também quero agradecer o IEPE, que é um parceiro e que também tem desenvolvido e trabalhado, né, hoje a Julia está aqui, veio especialmente para ajudar na articulação indígena, né? E, assim, para nós é um prazer enorme estar aqui apoiando com todos os parentes que estão aqui. A gente tem aprendido muito sobre a articulação indígena e diálogo indígena, né? E queria agradecer muito a todas as instituições e todas as pessoas que estão participando com a gente, fortalecendo esse fórum. Então, assim, o fórum é aberto, o fórum é nosso. A gente está aqui na condução, mas quem quiser pegar o microfone e falar, e propor, e discutir, né, a gente só faz a organização para isso, né? Então, a gente gostaria muito de pedir para vocês fortalecerem esse espaço, divulgarem esse espaço, aquele link de cadastramento do fórum para se tornar membro, ele é aberto, né? Então, a gente pode vir como membro participante, como membro titular, né, representando as instituições. Então, né, se vocês conhecerem pessoas que têm interesse na temática, que querem vir debater, que querem vir propor alguma coisa, que querem construir os grupos de trabalho, que querem propor alguns soluções nessa articulação entre governo e sociedade, fiquem à vontade, a casa é nossa, o fórum é nosso. Ok? Realmente, muito obrigada e até a próxima reunião. Eu esqueci de agradecer os servidores da SEMA, né, no geral, em especial o pessoal da CETIC, que está dando apoio, as meninas da educação ambiental, a Lurdinha, que veio dar uma força, né, o Corema, que também está aqui dando maior apoio para a gente. Não, os áudios não podem ficar na frente. Olha aqui, os dois. Essa baixinha de casa. Então,
Temos duas fotos, só um pouquinho. Pode fazer barulho na foto, não sai barulho. Vai ser leve. É para se concentrar. Todos bonitos. Especial.